Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8, A Esperança do Novo Testamento. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, eu e os meus irmãos, buscando a Tua bênção. Em nome de Jesus, derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Venha falar através da minha boca e coordenar os meus pensamentos e abençoar os meus irmãos que estão estudando a Tua palavra. Responde às orações do Teu povo. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus que pedimos. Amém. A esperança do Novo Testamento. Que esperança é esta? É a mesma esperança do Antigo Testamento. A esperança que se concentra em Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo que veio a primeira vez. Jesus Cristo que morreu. Jesus Cristo que ressuscitou. Jesus Cristo que subiu ao céu. Jesus Cristo que está prestes a voltar. Prestes a voltar para nos buscar. Esta é a bendita esperança de toda a Bíblia. É a esperança do Novo Testamento porque estamos nesta última geração, esperando a segunda vinda de Jesus. O verso áureo diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Onde está este conceito de ecumenismo aqui na Bíblia? Aqui na Bíblia não existe este conceito de ecumenismo, que todas as religiões conduzem para o céu, que o Deus do hinduísmo, do budismo, do islamismo, do cristianismo é o mesmo Deus. Não é isto que a Bíblia nos ensina. O cristianismo é uma religião que foca em Jesus Cristo como o único caminho, como o único Salvador. Quem tem o Filho de Deus, Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, Jesus, não tem a vida eterna. Não existem muitos caminhos que nos levam para o céu. Queridos, todos dizem que todos os caminhos conduzem a Roma. Isto pode ser até verdade aqui na terra, mas nem todos os caminhos levam para o céu. O seu propósito é o céu. Nós queremos saber o caminho que nos leva para o céu. E este caminho é único, absoluto. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Jesus, meu querido irmão. Não é Maomé, não é Buda, não é Confúcio, não é Zoroastro. É só Jesus que nos leva para o céu. Só Ele morreu e ressuscitou. Só Ele provou que Ele tem poder sobre a morte, porque deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta, e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Esta é a nossa bendita esperança. Embora todos os escritores do Novo Testamento tenham escrito em grego, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu foi Lucas. Mas, queridos, todos eles abordavam a natureza do ser humano a partir da perspectiva hebraica integral e não de acordo com a visão grega pagã. Para Cristo e para os apóstolos, a esperança cristã não era nova, mas o desdobramento da antiga esperança alimentada pelos patriarcas e profetas. Por exemplo, Cristo mencionou que Abraão previu o seu dia e se alegrou. João capítulo 8, verso 56. Abraão esperava ver o dia do Messias e viu. Quando ele viu aquele cordeirinho com os chifres presos no arbusto, cordeiro este que foi colocado no lugar de Isaque sobre o altar, que alegria isso trouxe para o coração do pai Abraão, porque ele viu no cordeiro o substituto, aquele que morreria a nossa morte na cruz do Calvário. Por isso Jesus Cristo diz em João capítulo 8, verso 56. Abra sua Bíblia. João capítulo 8 e o verso 56. Aqui nós lemos: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Viu mesmo aquele cordeiro que salvou Isaque,
que morreu no lugar de Isaque, também morreria no lugar de todos os pecadores. Queridos, Judas afirmou que Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Jesus. Em Judas, verso 14 e 15. Abra sua Bíblia. Judas, versos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Queridos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de iniquidade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Queridos, aqui está mais uma evidência da bendita esperança. Queridos, o livro de Hebreus, ele está repleto de heróis da fé que esperavam uma recompensa final, uma recompensa celestial, que não receberiam até que recebêssemos, todos nós desta última geração, recebêssemos juntamente com eles. Isto está em Hebreus capítulo 11 e os versos 39 e 40. Hebreus capítulo 11 e os versos 39 e 40. Aqui nós lemos: e todos estes, todos os heróis da fé e heroínas da fé de Hebreus capítulo 11, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, eles ainda não receberam a coroa de ouro das mãos de Jesus Cristo. Estão esperando os heróis e heroínas desta última geração. Você e eu, meu querido irmão, a lista dos heróis da fé de Hebreus 11 não está fechada. Ela está aberta. Qualquer nome pode entrar ali. O seu nome pode entrar ali, meu querido irmão. Deus está esperando pelos heróis e heroínas da fé desta última geração. Somos nós. Graças a Deus, aleluia por isso. Verso 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, a seu respeito, a meu respeito, para que eles, os heróis da fé mencionados aqui em Hebreus 11, eles não fossem aperfeiçoados sem você, sem nós. Que bendita promessa que vem confortar o nosso coração, queridos, ao enfatizar que somente aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, João estava refutando a teoria da imortalidade natural da alma. Aqueles que creem na imortalidade natural da alma acreditam que os ímpios e que os justos têm uma alma imortal, mas queridos, não. A Bíblia diz em 1 João 5, 11 e 12 que somente os que têm a Jesus têm vida eterna. Os ímpios não têm vida eterna. Esta é uma prova irrefutável de que a alma não é imortal, nem a dos justos, nem a dos ímpios. Porque vida eterna, só aqueles que têm a Jesus Cristo. E Ele vai nos dar esta vida eterna. Quando Ele descer do céu com poder e glória, nós vamos ser imortalizados. Porque a imortalidade dele, Ele vai dar para você. Mas isto na segunda vinda de Jesus. Queridos, verdadeiramente não há vida eterna à parte de um relacionamento salvífico com Jesus Cristo. Portanto, a esperança do Novo Testamento é centralizada em Jesus, sendo a única esperança de que esta existência mortal um dia se tornará imortal. Seremos imortais, uma imortalidade que não temos e nunca vamos ter em nós mesmos. Será uma imortalidade derivada, recebida daquele que é imortal, Deus, incriado, Deus. Sim, queridos, Ele é o existente por si mesmo, Ele é o que tem vida em si mesmo, Ele vai nos dar da sua vida eterna. Nós sempre vamos ser dependentes de Deus para a vida eterna. Por isso vamos comer do fruto da árvore da vida uma vez por mês, conforme diz em Apocalipse 22, demonstrando a nossa dependência de Deus, dando graças ao nosso Deus pela salvação, pela imortalidade, pela vida eterna derivada dele. Queridos, o comer do fruto da árvore da vida e o comer das folhas da árvore da vida mostram nossa dependência, nossa alegre dependência do nosso Pai por toda a eternidade. Aleluia! Na parte de domingo, esperança além desta vida.
Queridos, os espíritas acreditam que existe vida além da morte, além da sepultura. Não é bem assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que existe esperança de vida além da morte, mas esta vida além da morte só ocorrerá através da ressurreição. Quando o nosso querido Salvador Jesus Cristo ressuscitar os mortos em Cristo, os justos mortos, eles serão ressuscitados glorificados. Então existe sim esperança. Quando nós morremos, existe a esperança da ressurreição, quando nos será dada a recompensa. A recompensa não é dada na hora da morte, nem dos justos, nem dos ímpios, mas a recompensa será dada na ressurreição. É assim que Lucas fala. Abra a sua Bíblia aqui em Lucas, capítulo 14, Evangelho de Lucas, o capítulo 14. Aqui nós lemos no verso 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. A recompensa será na ressurreição, não na hora da morte. Existe sim esperança além desta vida? Sim. Se a nossa vida fosse para ser restrita somente a estes poucos anos que vivemos aqui, de sofrimentos, de brigas e conflitos, de lares sendo separados por divórcios, por filhos que não são educados e não são criados pelos próprios pais, famílias desfeitas. Queridos, este mundo de doenças, de enfermidades, se a nossa vida estivesse restrita somente a esta vida de poucas décadas aqui, não faria sentido, não valeria a pena nascer para viver deste jeito. Mas bendito seja Deus, existe esperança de vida eterna. Jesus Cristo vai ressuscitar e dar vida eterna para aqueles que nele creem. É isso que nós lemos. Graças ao sacrifício e ressurreição de Jesus, existe para mim e para você a esperança de uma ressurreição e de uma vida eterna, quando seremos glorificados, tal como Jesus ressuscitou glorificado. Nós também ressuscitaremos, se morrermos, ressuscitaremos glorificados. E se não morrermos, se permanecermos vivos até a volta de Jesus, seremos transformados assim, no abrir e fechar de olhos. O que é mortal será revestido da imortalidade. 1 Coríntios, vamos ler, capítulo 15, e os versos 12 a 19. Aqui lemos: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Quem dentre os judeus não acreditava na ressurreição dos mortos? Os saduceus, Anás e Caifás, os líderes da religião judaica, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos? Eles não acreditavam em anjos? Eles não acreditavam nem mesmo no céu. Queridos, eles não adoravam o Deus criador dos céus e da terra. Eles eram membros da Cabala. Eles eram adoradores do Deus de chifres. Queridos, o Deus de chifre se chama Baphomet. É o Deus adorado na Cabala, é o Deus adorado na maçonaria, é o Deus adorado no satanismo. Queridos, os saduceus, eles disseram: não temos outro rei senão César. Eles não estavam esperando pelo Messias. Aliás, eles não queriam um Messias. Eles tinham um pacto com Roma. Muito cuidado, meu querido irmão. Na primeira vinda de Cristo, a liderança da igreja judaica tinha pacto com Roma. A história vai se repetir. Cuidado para que você também não tenha pacto com Roma. A nossa lealdade, o nosso pacto é com o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para nos buscar, para nos arrebatar para o céu. Nós não temos nada a ver com Roma, nada a ver com o vinho de Babilônia. Deveremos manter distância de Babilônia e do vinho de Babilônia. Existe ressurreição, sim, porque Jesus ressuscitou. Diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? É óbvio. Se não existisse ressurreição, então a história da ressurreição de Jesus teria sido uma mentira.
Mas não foi mentira. Ele ressuscitou e ressuscitou uma multidão com ele para provar que existe ressurreição dos mortos. Uma multidão de santos ressuscitou com Jesus Cristo. Isto está bem explicado ali em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. E aqueles santos glorificados que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram para muitos, confirmando: Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Queridos, aqui em 1 Coríntios 15, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. É óbvio. Este argumento de Paulo é muito lógico, é muito racional. E agora o verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Se Jesus não ressuscitou, então todos nós cristãos seríamos falsas testemunhas. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se não existisse ressurreição, os que dormiram em Cristo estariam perdidos, porque não haveria ressurreição. Mas existe a ressurreição, e os que morreram em Cristo estão salvos, queridos. E aqui diz o verso 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que ter a esperança do novo céu e da nova terra. E o verso 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou dos mortos e não ressuscitou sozinho. Trouxe com ele o molho das primícias. Santos que foram ressuscitados com Jesus, glorificados, eram os molhos das primícias. E Jesus subiu ao céu e apresentou diante do Pai o molho das primícias, aquela multidão de santos glorificados. E o Pai aceitou o molho das primícias apresentado diante de Deus o Pai no dia das primícias, no dia 16 de Nisan do ano 31, exatamente no domingo quando Jesus ressuscitou. Morreu dia 14, ressuscitou dia 16. Cristo é as primícias dos que dormem. E a seara dos que dormem é a grande seara dos salvos mortos, que será ressuscitada na segunda vinda de Jesus. Aleluia! Queridos, aqui está a bendita promessa. Louvado seja Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que é a prova de que nós também seremos ressuscitados. E o corpo que vamos ter será um corpo como o dele. É isto que o apóstolo João fala. Leia comigo a primeira carta de João, capítulo 3. Nós lemos aqui o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Você quer algo melhor do que isso? Ser filho e filha de Deus, para mim é tudo. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, na segunda vinda de Jesus, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos, nós também teremos um corpo glorificado como o de Jesus. Que bendita promessa! Porque Jesus vive, nós também viveremos. Aleluia! Na parte de segunda-feira, virei outra vez. Que promessa, que conforta, que me anima, que é oxigênio para a minha vida espiritual. Queridos, estou completando cerca de 50 anos de ministério e não canso de pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Virei outra vez, virei outra vez. Foram as palavras de Jesus antes dele subir para o céu. João 14, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e vamos ler esta mensagem confortadora. Promessa, deveremos todos decorar estes versos. João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não viva preocupado, creia. Creia nas promessas, nas palavras que saíram da boca de Jesus. E aqui diz o verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus não nos enganou.
Jesus não se esqueceu da promessa que fez. Ele foi, há 2000 anos atrás, preparar-nos um lugar, porque a Nova Jerusalém virá prontinha do céu. Vou preparar-vos lugar. E agora o verso 3. E se eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, está preparando lugar, virei outra vez. Isto ainda não se cumpriu. Virei outra vez. Isto vai se cumprir. Eu creio piamente que Jesus virá na minha geração, nesta última geração que vive sobre a terra. E vos levarei para mim mesmo, disse Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta bendita promessa de João 14, 1 a 3, deve ser memorizada. Já se passaram cerca de 2000 anos desde que Jesus prometeu voltar. E ele ainda não voltou. Estaria Deus atrasado? Deus não se atrasa, meu querido irmão. Deus também não se adianta. Ele nem se apressa e nem se atrasa. Ele faz as coisas no devido tempo. A primeira vinda de Jesus foi na plenitude dos tempos. Eu gosto deste texto de Gálatas 4:4. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4 e o verso 4. Aqui nós lemos. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos significa que Jesus nasceu no planeta Terra, não antes e nem depois, mas exatamente no tempo indicado na profecia. A profecia das 70 semanas, lá de Daniel capítulo 9, indicava um momento em que o Messias deveria vir ao mundo. Queridos, a profecia mostra que ele seria batizado no ano 27 da nossa era e morreria no ano 31. Portanto, queridos, esta profecia mostrava o tempo da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se tornaria Emanuel, um de nós, na plenitude dos tempos. Houve uma plenitude dos tempos para a primeira vinda de Jesus. Existe também uma plenitude dos tempos para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Há pessoas que pensam que não existe o dia e a hora da volta de Jesus. Quando Jesus diz em Mateus 24:36 que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai, é porque existe o dia e a hora. Senão ele não teria falado. No livro Grande Conflito, menciona, queridos, no capítulo 40 do livro Grande Conflito, menciona que depois que a lei de Deus, a santa lei de Deus, for estampada no céu, e todos os ímpios e salvos também, todos os ímpios e todos os salvos vão ver os 10 mandamentos estampados no céu, e vão ler os 10 mandamentos. Depois disto, será ouvida uma voz, só que esta voz será ouvida somente pelos salvos. É a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Então existe o dia e a hora da volta de Jesus. Aleluia! Meus queridos, Jesus Cristo disse, virei outra vez. Não virei atrasado, não virei adiantado, virei na plenitude dos tempos. Jesus Cristo trabalha em ciclos de 7. Não é somente a semana da criação que foram de 7 dias. Também a história do pecado neste planeta Terra é de 6.000 anos. É assim que o apóstolo Pedro diz. Queridos, para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aquela semana da criação de 7 dias são 7.000 anos. É a grande semana de 7.000 anos, sendo 6.000 anos de pecado e o 7º milênio, o sábado milenial, que é o descanso do planeta Terra, porque Deus arrebata a sua igreja, vamos viver e reinar com Cristo durante os 1000 anos, lá no céu. Isso é o que diz em Apocalipse capítulo 20, o 7º milênio, é o milênio de Apocalipse 20, mas são 6.000 anos de pecado na Terra. Esses 6.000 anos de pecado na Terra são passados. Faça as contas, são 4.000 anos do pecado de Adão até Cristo. E de Cristo para cá, já estamos passando de 2.000 anos, 2022. Queridos, se você contar 4.000 anos do pecado de Adão até o nascimento de Cristo, então já estaríamos em 6.022. Mas se você contar os 4.000 anos do pecado de Adão até o batismo de Cristo no ano 27, neste caso, nós ainda não completamos os 6.000 anos,
mas os 6.000 anos se completariam em 2027. Agora, se você considerar os 4.000 anos de pecado, desde Adão até a morte de Cristo no ano 31, então os 6.000 anos se completariam no ano de 2031. Mas, queridos, o importante não é marcar o ano, o importante é saber que nós estamos vivendo nesta última geração. Seja 2027, seja 2031, nós estamos no início do 7º milênio. Nós estamos com 6.000 anos de pecado na terra, 6.000 anos arredondados. É o tempo de Jesus Cristo voltar. Por isso esta promessa virei outra vez está sendo repetida há 2.000 anos. Por que Jesus não veio antes? Porque, queridos, esta nossa geração é a geração que completa os 6.000 anos. É esta geração que verá Jesus Cristo vindo em glória e majestade. Creia nisso, queridos. Apesar dos longos séculos passados desde que Jesus ascendeu ao céu, a promessa da sua vinda permanece sendo relevante até hoje. Por quê? Porque tudo o que temos é uma vida curta. A nossa vida é curta, seguida por um descanso inconsciente na sepultura, e então a ressurreição final, sem nenhuma oportunidade posterior de mudar nosso destino. Queridos, a nossa vida, nosso destino é mudado enquanto estamos em vida. Depois da morte, não pode se mudar o destino de ninguém. Nem o caráter de ninguém pode ser mudado depois da morte. Mas, enquanto estamos vivos, o caráter está em processo de formação e mudança. Porque o nosso caráter está sendo moldado para ser como o caráter de Jesus. Queridos, no que diz respeito aos mortos, conforme já estudamos, visto que todos eles estão dormindo inconscientemente, a segunda vinda de Cristo não tarda mais que alguns instantes depois que eles morrem. Para você, assim como para todo o povo de Deus, em todas as épocas, o retorno de Jesus não tardará mais do que alguns instantes após a sua morte. Isso significa muito em breve. Isto é, muito em breve. Cada dia que se passa é um dia a menos para a gloriosa aparição do Senhor Jesus nas nuvens do céu. Este é o seu sonho, este é o meu sonho, e nós o veremos. Nós o veremos. Estes olhos o verão, e não outros olhos. Assim como Jó disse, meus olhos o verão, eu também estou dizendo, os seus olhos, os meus olhos, nós o veremos descendo nas nuvens do céu, em glória e majestade. Aleluia! Na parte de terça-feira, eu ressuscitarei. Jesus Cristo provou ter poder sobre a morte. Satanás não contava com esta. Satanás montou um time de demônios. Uma legião de demônios estava ali ao redor do túmulo de Jesus Cristo para manter aquela pedra selada com selo romano para sempre ali, impedindo a ressurreição de Jesus. Mas, queridos, um poderoso anjo do céu, Gabriel, desceu do céu e houve um terremoto. Ele removeu aquela tremenda pedra como se fosse uma pedrinha. E ele disse, filho de Deus, ressurja, porque o teu pai te chama. E Jesus Cristo saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Como, pastor? Ele saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Queridos, Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Morreu a natureza humana de Jesus. E a natureza divina é imortal? Se a natureza divina pudesse morrer, ele não precisaria ter assumido a natureza humana. Ele assumiu a natureza humana para morrer por nós, porque a natureza divina é imortal. Queridos, a natureza divina de Jesus não morreu, não minguou, não diminuiu. Por isso, ele saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Ele saiu com um corpo humano glorificado. Eu o ressuscitarei. Por que Jesus ressuscitará todos os mortos? Porque ele venceu a morte. A morte é Satanás. A morte é o pecado. E Jesus Cristo esmagou a cabeça de Satanás. Em um dos seus milagres, Jesus alimentou cerca de 5.000 pessoas, usando 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Isso está em João capítulo 6, versos 1 a 14.
percebendo que a multidão pretendia proclamá-lo como rei, porque aquela multidão estava eufórica. Olha, nós precisamos de um rei assim. Ele está alimentando uma multidão de 5.000 pessoas, somente com 5 pães e 2 peixes. Vamos proclamá-lo rei. Jesus percebeu a intenção deles e se afastou. Por isso, navegou com seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Mas no dia seguinte, a multidão o seguiu até lá, onde proferiu seu poderoso sermão sobre o pão da vida, com ênfase especial no dom da vida eterna. Vamos ler agora João capítulo 6 e os versos 26 em diante. João capítulo 6 e os versos 26 em diante. Aqui nós lemos: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Queridos, obviamente o povo apreciava os sinais e os milagres de Jesus, mas também eles apreciavam o pão e os peixes. E não foi somente uma vez, ou 2 ou 3, que Jesus multiplicou alimentos. Tornou-se um hábito de Jesus Cristo alimentar as pessoas que vinham ouvir os seus sermões. Ele não despedia as pessoas com fome, queridos, para irem com fome pelo caminho. Ele dava de comer para as pessoas. Trabalhai não pela comida que perece, disse Jesus, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Temos que crer em Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou, crer nele. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O maná foi somente uma amostra do pão que caiu do céu, mas o verdadeiro pão que caiu do céu é Jesus Cristo. Por isso ele disse aqui: eu sou o pão da vida. Verso 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você que vem a Jesus Cristo, meu irmão, você terá o pão e a água, não terá fome e não terá sede. Você estará plenamente satisfeito com Jesus Cristo. Queridos, nós não somos complexados, complexo de inferioridade, não, porque nós somos filhos e filhas de Deus. Nós comemos do pão e bebemos da água que Jesus Cristo nos oferece. Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele nos gerou através do Espírito Santo como filhos e filhas de Deus. Isto eleva a nossa autoestima. Nós levantamos a cabeça porque nós sabemos que somos filhos do Rei do Universo, do dono do mundo. Nós pertencemos a Ele, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E o verso 37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim. Você veio a Jesus Cristo? Você clamou pelo sangue de Jesus Cristo? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Creia nisso, meu querido irmão. Se apegue às palavras que saíram da boca de Jesus. Aquele que vem a Jesus Cristo, não importa de onde venha, não importa o passado, quão terrível possa ter sido o seu passado, não importa, o que vem a mim, disse Jesus Cristo. Portanto, venha a Jesus Cristo, creia nele, porque o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém vai se perder nunca, clamando pelo nome de Jesus, crendo no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Jesus é salvação para aqueles que morreram e para aqueles que estão vivos. Jesus é salvação. E o verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Veja que a promessa, eu o ressuscitarei no último dia. Ele disse para Marta, disse para Maria, que ele ressuscitaria Lázaro. E ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Queridos, esta promessa de Jesus pode se cumprir, porque ele é o dono da vida. Ele venceu a morte. Quando você vai a Jerusalém, você visita ali o túmulo de Jesus Cristo. Ele está vazio. Ele ressuscitou. O anjo disse, ele não está aqui porque já ressuscitou. Não adoramos um Deus morto, mas um Deus vivo. Ele vive e nós viveremos. Queridos, aqui está dizendo, e o verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E o verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente, Jesus está falando, eu o ressuscitarei. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou a Lázaro. Queridos, Pedro ressuscitou Dorcas, Paulo ressuscitou Eutico. Queridos, não somente Jesus, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo, que neles habita, o Espírito Santo que em nós habita, nós também podemos ressuscitar mortos no momento em que Deus quiser. Esta não é uma prerrogativa somente de Jesus e nem só de Pedro ou de Paulo. Agora, nesta última geração, meu querido irmão, quando o Espírito Santo for derramado em forma de chuva serôdia, os sinais e maravilhas ocorrerão novamente. Os filhos de Deus, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, realizarão milagres, ressuscitarão mortos. Existe um momento certo para que os sinais que ocorreram lá no derramamento da chuva temporã voltem a acontecer agora no derramamento da chuva serôdia, para a conversão da grande multidão. Queridos, Deus vai derramar o Espírito Santo em forma de chuva serôdia. E você, meu querido irmão, com o rosto sendo iluminado de santa consagração, você vai proclamar as 3 mensagens angélicas e você vai fazer os milagres como Jesus fazia para a conversão de milhares e milhares em um só dia. O Evangelho vai terminar com maior e muito maior poder do que quando começou no primeiro século. É assim que nós entendemos, esta é a promessa de Jesus Cristo. E finalmente Jesus Cristo vai ressuscitar a todos os que creram nele, a todos os que morreram crendo em Jesus Cristo como Salvador. Ele, Jesus Cristo, se identificou como o pão que desceu do céu e que dá vida àquele que come dele. Quando você participa da Santa Ceia e come daquele pão que simboliza o corpo de Cristo, você está comendo do pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, João capítulo 6, verso 35. Jesus se apresentou como o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, que falou com Moisés lá no deserto. Lá em Êxodo capítulo 3, queridos, Jesus Cristo apresentou-se a Moisés com o nome de Eu Sou. Vá e diga que o Eu Sou te enviou a eles. Jesus Cristo é o grande Eu Sou. E finalmente, meus queridos, o dom da imortalidade nos será concedido na ressurreição final, assegurado 3 vezes. Jesus Cristo prometeu 3 vezes em João capítulo 6, verso 40, verso 44, verso 54. Eu o ressuscitarei no último dia. Aqueles que morrerem serão ressuscitados, glorificados. E nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Jesus também fez esta promessa incrível. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. O quadro é claro. Sem Cristo não há vida eterna. Mas com Jesus Cristo não há perdição. Com Jesus Cristo existe perdão e vida eterna. Mas é Jesus o Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é Maomé, não é Confúcio, não é Buda. Queridos, é Jesus o caminho que nos leva para o céu. Ande neste caminho. Apegue-se a Jesus Cristo. Assimile o caráter e a mente de Jesus Cristo que o Espírito Santo está continuamente nos dando.
e sejamos mais e mais semelhantes ao nosso querido Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, ao som da trombeta. Ao som da trombeta. Que trombeta? A última trombeta. Ao som da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Que última trombeta? É a sétima trombeta. Queridos, todos os sétimos, eles são lineares, eles se estendem, eles se alongam até a volta de Jesus. A sétima igreja, Laodiceia, começou em 1844, mas não acabou lá. Começou em 1844 e não termina porque vai até a volta de Jesus. O sétimo selo é a última intercessão de Jesus e o fechamento da porta da graça, mas não termina ali. O sétimo selo continua até a volta de Jesus Cristo. E as 7 trombetas são tocadas dentro do contexto do sétimo selo. Assim como os 7 selos ocorrem dentro do contexto da sétima igreja, também as 7 trombetas ocorrem dentro do contexto, dentro do tempo do sétimo selo, que se estende até a volta de Jesus. E a sétima trombeta, quando for tocada, não para de ser tocada, porque a sétima trombeta continua sendo tocada até a volta de Jesus. Ela se estende até a volta de Jesus. É dentro do contexto de tempo da sétima trombeta que ocorrerão as 7 últimas pragas. Todos os sétimos são lineares, se alongam até a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus será o clímax de todos os sétimos. Porque, queridos, nós vamos ser arrebatados no 7º milênio. É no 7º milênio que nós vamos ser arrebatados, no início do 7º milênio. Por isso, queridos, ao som da trombeta, entenda como sendo ao som da última trombeta. Porque o apóstolo Paulo diz, abra sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E o verso 52. Aqui diz, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. A última trombeta é a 7ª. Mas, queridos, será que Paulo entendia a profecia das 7 trombetas? Queridos, ele não precisava entender a profecia das 7 trombetas, porque era uma profecia que se cumpriria após o fechamento da porta da graça. Mas o Espírito Santo colocou na boca do apóstolo Paulo este texto de 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, esta é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus será gloriosa, não será em segredo. Não existe arrebatamento secreto. A Bíblia ensina o arrebatamento do povo de Deus, mas não diz que é secreto. Porque Jesus Cristo virá com poder e com glória, com todos os anjos. Os mortos em Cristo ressuscitarão transformados. Jesus Cristo descerá do céu com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus soando. Isto está muito claro. Vamos ler aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4. E vamos ler a partir do verso 13. Aqui nós lemos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Existia naquele tempo muita ignorância sobre os mortos. Mas, será que era somente naquele tempo? Não, hoje existe também muita ignorância com relação ao estado dos mortos. Porque o hinduísmo crê na reencarnação, o espiritismo crê na reencarnação. E, queridos, tem muitos cristãos acreditando que existe reencarnação e que podem se comunicar com os mortos. Não, queridos, você não pode se comunicar com os mortos. Todo aquele que tenta se comunicar com os mortos vai se comunicar com espíritos de demônios. Os demônios é o pai da mentira, Satanás, que engana aqueles que não creem na Bíblia. Porque a Bíblia diz claramente em Eclesiastes, capítulo 9, a Bíblia diz claramente, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9.
capítulo 9 de Eclesiastes e o verso 5. Aqui diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Os mortos, diz a Bíblia aqui, que não sabem nada, não podem aconselhar ninguém, não podem conversar com ninguém. Então, estes mortos que aparecem nas sessões espíritas e que se comunicam com os vivos, não são os mortos, são demônios. É o pai da mentira que está enganando aqueles que não creem na Bíblia. Você tem que crer na Bíblia, meu irmão. E aqui em Eclesiastes capítulo 9, verso 6 diz, falando dos mortos: até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e eles já não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isto é o que a Bíblia ensina. Portanto, meus queridos, quando nós lemos aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, é porque existia esta ignorância e existe ainda hoje, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que os mortos não estão no céu, os mortos também não estão no inferno, os mortos também não estão no purgatório. Os mortos estão dormindo no pó da terra. Jesus sempre falou da morte como um sono. Lázaro, o meu amigo, está dormindo, eu vou despertá-lo do sono. Mas não era o sono comum, era o sono da morte. Por que Jesus chama a morte de um sono? Porque é um sono inconsciente. Os mortos não sabem nada que acontece depois da morte deles. Eles aguardam a ressurreição. Se eles permaneceram mortos durante 500 anos, ou se eles permaneceram somente um dia morto, eles não têm consciência desse tempo que eles permaneceram mortos. Eles ressuscitam e eles não vêm contando história nenhuma daquilo que eles viram ou daquilo que experimentaram durante a morte. Nenhum morto ressuscitado na Bíblia, e são muitos mortos ressuscitados na Bíblia, nenhum veio contando histórias que ocorreram durante a sua morte, porque eles estão dormindo no pó da terra. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Por isso Paulo está dizendo para você e para mim, aqui no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4,13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm a esperança. Agora o verso 14, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que morreram em Jesus Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Como Deus os tornará a trazer? Deus os ressuscitará. Aqueles que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus Cristo. Ele desce do céu e ele traz à vida novamente os que estão dormindo em Cristo. É assim que temos que entender o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. E agora o verso 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos para a vinda do Senhor, ou seja, aqueles que não morrerem, aqueles que permanecerem vivos até a volta de Jesus, não precederemos os que dormem. Percebam, os que permanecerem vivos até a volta de Jesus não precederão os que estão dormindo. Não irão para o céu antes dos mortos em Cristo. Jesus Cristo primeiramente ressuscita os mortos em Cristo. E então os mortos em Cristo ressuscitados, glorificados, juntamente com os vivos que serão transformados no abrir e fechar de olhos, todos eles serão arrebatados para o céu, para viverem e reinarem com Jesus Cristo 1000 anos, o 7º milênio. Por isso diz aqui o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia fala da primeira ressurreição que ocorre na segunda vinda de Jesus, no começo dos 1000 anos. Porque os que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados. Eles vão viver e reinar com Jesus Cristo durante 1000 anos. É assim que Apocalipse capítulo 20 explica. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20, o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque eles ressuscitam glorificados e vão reinar com Cristo 1000 anos aonde? No céu. Cristo não pisa na terra.
Nós vamos encontrar Jesus nos ares e seremos arrebatados não para algum lugar do espaço. Não, nós vamos ser arrebatados para o lugar onde está a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. Queridos, nós vamos ser arrebatados, todos os justos mortos ressuscitados, mas os justos vivos transformados, seremos arrebatados para estar com Jesus Cristo lá no céu durante os 1000 anos. Por isso aqui em Apocalipse 20, verso 6 diz: bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é a morte no lago de fogo e enxofre. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia, aleluia. É assim que a Bíblia nos promete. É assim que nós cremos, queridos. Ao som da trombeta, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Conforte-se com esta bendita promessa. Na parte de quinta-feira, o encontro eterno. Que encontro é este? O encontro de todos os salvos com Jesus Cristo descendo do céu com poder e glória. Estes olhos o verão. Queridos, este encontro é descrito aqui em Isaías capítulo 25. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 25. Veja a grandeza deste encontro. Isaías 25 e o verso 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Naquele dia, Jesus Cristo aniquilará a morte para sempre. Isto está no verso 8. Leia comigo, Isaías 25 e o verso 8. Naquele dia, aniquilará a morte para sempre. Exatamente como está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 54. Ali se dirá: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? A morte é Satanás. A morte morrerá, porque Satanás morrerá. É a morte da morte. Por isso aqui em Isaías 25, verso 8, está falando o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 54. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Que bendita promessa! Jesus Cristo marcou um encontro com você, meu querido irmão, e comigo, com todos os remidos pelo seu sangue. E o encontro é na segunda vinda de Jesus. Voltando agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Volte para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ver o verso 51 em diante. Aqui nós lemos, verso 51 em diante. Eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Que mistério é este? Queridos, o mistério aqui é que nem todos morrerão. Alguns permanecerão vivos até a volta de Jesus. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Haverá uma transformação deste corpo mortal. Vai se tornar um corpo imortal. Este corpo mortal, carnal, ele será revestido da imortalidade. Você se lembra de que quando Adão e Eva foram criados, eles não foram criados no reino animal, eles foram criados no reino espiritual de Deus. Você se lembra que Adão e Eva eram vestidos de glória? E que esta vestimenta de glória desapareceu quando Adão e Eva pecaram? Queridos, você e eu vamos ser glorificados. Nós vamos ser vestidos de glória de novo. Nós somos transportados para o reino espiritual de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Não vamos estar mais sujeitos à lei da gravidade, ao tempo e ao espaço. Vamos ser glorificados. Aqui diz, este é um mistério. É um mistério, porque a nossa mente não alcança isto. Mas aqui diz, verso 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E o verso 52 diz, como vai ocorrer esta transformação?
ao longo de décadas e de séculos ou milênios? Não. Deus fala e as coisas acontecem. Porque assim que aconteceu na semana da criação, assim vai acontecer também na segunda vinda de Jesus. Os mortos ressuscitam glorificados e os salvos vivos serão transformados num momento, em um segundo, num piscar de olhos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A ciência pode explicar isso? Não, é um mistério. É um mistério que você vai presenciar, você vai vivenciar esse mistério. Porque eu creio que você que me ouve, você vai fazer parte deste mistério, desta experiência de transformação de mortal para imortal. Aleluia! Diga aleluia! Louvado seja Deus! E agora o verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Este corpo corruptível, essa natureza carnal, pecaminosa que nós temos, ela vai durar até a volta de Jesus. Ela não domina a sua vida. Nós, seres pecadores, gerados pelo Espírito Santo, nós recebemos a mente de Jesus. E queridos, a natureza carnal, pecaminosa ainda existe, mas nós não somos governados por ela. Não é ela que dita o nosso comportamento e as nossas decisões e os nossos gostos, não. Quem dita o nosso comportamento e os nossos gostos é a natureza santa de Jesus Cristo gerada em você e em mim pelo Espírito Santo. Então a natureza pecaminosa, a natureza carnal, ela permanece suplantada, dominada, querendo levantar a cabeça, mas não conseguindo, porque nós alimentamos a natureza santa e espiritual de Jesus Cristo, pelo estudo diário da Bíblia, pela confissão dos nossos pecados diariamente, pelo recebimento do Espírito Santo diariamente. Nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus Cristo. O nosso caráter é para ser como o caráter de Jesus. É para você receber o selo do Deus vivo. É para você receber a chuva serôdia do Espírito Santo. É para o caráter de Jesus ser impregnado em você, para que você pense como Jesus, reaja como Jesus, sinta como Jesus. Queridos, este é um mistério. O Espírito Santo opera esta transformação em você. Por isso, queridos, quando Jesus Cristo voltar em poder e glória, o corpo que ainda é mortal será revestido da imortalidade, mas o caráter permanecerá o mesmo. Não se engane, meu querido irmão. Pense assim: o corpo mortal, essa natureza pecaminosa que, embora exista ainda no ser humano, redimido pelo sangue de Jesus Cristo, o corpo nosso ainda é mortal e é corrupto, mas ele não domina a sua mente e as suas decisões. A nossa mente é a mente de Jesus Cristo. Aqui no nosso cérebro está a mente de Jesus Cristo. O Espírito Santo fez o download. O Espírito Santo está fazendo o download. Ele está baixando o arquivo pesado da mente de Jesus Cristo, implantando aqui na nossa mente, para pensarmos como Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. O caráter que temos permanecerá o mesmo na segunda vinda de Jesus, porque é um caráter que recebeu o selo do Deus vivo. É um caráter que foi batizado pelo Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo. É só o corpo mortal e corrupto que será transformado em imortal e incorrupto na segunda vinda de Jesus. Mas o caráter não precisa ser transformado, porque ele foi formado ao longo dos anos de comunhão com Jesus Cristo, pelo batismo diário do Espírito Santo, pela decisão de não viver pecando pecados conscientes e voluntários. Um corpo transformado e glorificado com o mesmo caráter. É um caráter que se alegra nas coisas de Deus, de pensar nas coisas de Deus. É um caráter que se alegra em obedecer os mandamentos de Deus. Queridos, o caráter é a colheita da vida. Vou repetir. O caráter é a colheita da vida. Corpos glorificados, imortais, mas com o mesmo caráter. Por isso, não fique sendo enganado por Satanás, pensando, eu não venci este pecado, eu não venci este mau hábito, mas quando Jesus Cristo voltar, ele vai me dar a vitória. Não, a vitória é hoje.
É antes da volta de Jesus, é antes do fechamento da porta da graça. A vitória tem que ser conquistada pela fé em Jesus Cristo, pela comunhão e pela dependência de Jesus. Queridos, a vitória é nossa. A vitória sobre o pecado. Pecado é um ato voluntário da alma. Você pode sim, em nome de Jesus, decidir não pecar. Você não é obrigado a pecar. Não é porque você tem uma natureza pecaminosa que você é obrigado a pecar. Quando você decide não pecar pecados conscientes, o Espírito Santo mostra para você pecados inconscientes. E assim você avança na santificação. Você avança na semelhança com Jesus Cristo. Por isso, queridos, esse grande encontro com Jesus Cristo, na sua segunda vinda, quando ele descer com poder e majestade do céu, ele vai nos transformar. E aqui diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler aqui o verso 53. Porque convém que isto que é corruptível, ainda é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Isto somente na segunda vinda de Jesus. E que isto que é mortal, ainda é mortal, se revista da imortalidade. Isso somente na segunda vinda de Jesus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se com a vitória em Jesus Cristo. Não é uma vitória que ele vai dar para você o ano que vem. É a vitória que ele dá para você hoje. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. E o Espírito Santo será derramado sobre você. Jesus disse: se vocês são pecadores, são maus, e gostam de dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Portanto, busque, bata e receba o batismo diário do Espírito Santo, a mente vitoriosa de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o nosso trabalho, não é vão no Senhor. Jesus Cristo quer dar para você a mente vitoriosa dele. Regozije-se e diga como o apóstolo Paulo falou: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Deixo com você esta bênção e esta certeza de vitória em Cristo Jesus. Deixo com você a paz que só Jesus pode dar. Amém.